Capítulo 18. Neblina. Enquanto os representantes do povo seguiam de olhos turvos pelas ruas ainda escuras na manhã de 9 de novembro, 18 Brumário, o mês das brumas no calendário revolucionário, os cavaleiros Sebastiani e os caçadores de Murat tomavam posição em torno das Tulherias e a Guarda Nacional estava em formação no Champs-Élysées. Depois de terem vestido suas togas e tomado assento, os membros do Conselho dos Anciãos foram informados por Cornet de que estava em curso uma trama sinistra para derrubar o governo, organizada por bandidos infames. As assembleias corriam grave risco, ele declarou, e era preciso tomar medidas urgentes para transferi-las para um lugar seguro, sendo a sugestão o antigo palácio de Saint-Cloud, perto de Paris. Para garantir a segurança dessa transferência e protegê-los, prosseguiu Cornet, era preciso que eles convocassem o herói do Egito, o general Bonaparte, dedicado defensor da República. Poucos deputados levantaram questões de ordem, mas estando presente apenas os 150 mais favoráveis dos 250, isso foi facilmente contornado pelo presidente Le Mercier, e um decreto, cujo texto havia sido preparado com antecedência, foi devidamente aprovado. O decreto estipulava que, no dia seguinte, as assembleias seriam transferidas para Saint-Cloud, onde retomariam sua função legislativa sob a proteção do general Bonaparte, que, para esse objetivo, estava investido do comando de todas as tropas da região de Paris. O documento foi levado pelos dois inspetores à Rue de la Victoire. Lá, Bonaparte estava ocupado, chamando a seu estúdio um oficial por vez para ter certeza de seu apoio e para discutir detalhes das operações do dia. Aqueles que haviam aceitado o convite como uma visita puramente social se viram presos numa armadilha. Ao ver a reunião, um deles supostamente disse ao cocheiro que tocasse adiante, mas foi impedido por Bonaparte, que quase o arrancou da carruagem. Já estando lá, era difícil sair, e quanto mais viam notáveis ao lado de Bonaparte, maior era a probabilidade de que eles decidissem participar. Bonaparte ficou irritado por Bernadotte não ter comparecido. Uma decepção ainda maior foi Gourrier, que Josefina convidou dissimuladamente
para tomar café da manhã com ela naquela manhã, também não ter comparecido. Porém, Moreau foi, assim como o general Lefebvre, governador militar de Paris, que Bonaparte conquistou ao lhe dar o sabre que usou na Batalha das Pirâmides. O velho alsaciano ficou tão comovido que prometeu jogar aqueles advogados idiotas no rio. Quando a cópia do decreto dos anciãos chegou, Bonaparte saiu de seu estúdio e, depois de lê-lo em voz alta, chamou os presentes para que o ajudassem a salvar a República. Então, montado num magnífico andaluz negro, emprestado para a ocasião pelo almirante Bruix, partiu para as Tulherias, escoltado pela cavalaria e por um séquito de generais e oficiais de alta patente, em uniformes brilhantes, sendo ovacionados ao longo do caminho por populares que não sabiam o que estava acontecendo, mas mesmo assim manifestavam sua admiração. Perto das 10 horas, ele entrou na Câmara do Conselho dos Anciãos, ladeado por Berthier e por um punhado de outros generais, e fez um discurso ensaiado, elogiando a sabedoria deles por lhe confiarem a segurança da República, que jurou defender. Le Mercier aceitou seu juramento e confirmou que a guarda das assembleias estava sob seu comando. Bonaparte, subrepticiamente, incluiu a guarda do diretório, que agora ele passaria em revista. Aqueles não eram os soldados dele, e ele não podia ter certeza de sua lealdade. Uma oportunidade inesperada se ofereceu na pessoa de Boton, o secretário de Barras, que foi enviado para ver o que estava acontecendo. Bonaparte pegou-o, levou-o em direção às tropas e fez um discurso empolgante, plagiado de um texto que ele havia lido recentemente no jornal. "O que vocês fizeram com essa França que eu deixei numa situação brilhante?" falou ao pobre Botô. "Deixei a França em paz e encontro guerra. Deixei vitórias e encontro derrota. Deixei os milhões da Itália e agora encontro apenas leis extorsionárias e miséria em toda parte", dizia com voz ribombante, acusando, na pessoa do infeliz Botô, toda a classe política francesa de ter jogado fora os sacrifícios feitos pelas, entre aspas, centenas de milhares de homens corajosos, seus companheiros de glória, que tinham dado a vida para defender a República. Ele os acusou de faccionismo e disse que havia chegado a hora de colocar a República nas mãos dos bravos soldados em quem se podia confiar e que a defenderiam com todo o desprendimento. Os homens estavam prontos para ser comandados por ele. Bonaparte montou em seu cavalo negro, que ele teve alguma dificuldade para controlar, e passou em revista as unidades reunidas na cidade, empolgando-os, sem que eles soubessem para quê, com afirmações dramáticas desprovidas de substância. Ele parecia heróico, sua reputação tinha apelo para todos os soldados, e seu séquito de generais e de oficiais de alta patente, agora com mais de 150 homens, dava a ele uma autoridade incontestável. Enquanto isso, Sieyès tinha ido às Tulherias, a cavalo para parecer mais imponente. Ele vinha recebendo lições de equitação nos últimos dias. Estava acompanhado de Ducos, e em breve se uniram a eles seus colegas Moulin e Gourrier. Todos os 4 membros do diretório endossaram o decreto dos anciãos para a remoção das assembleias para Saint-Cloud. Mas quando Sieyès sugeriu que Gourrier e Moulin renunciassem a seus postos, como ele e Ducos haviam feito, eles se recusaram e partiram para a sede do governo no Palácio de Luxemburgo para redigir uma carta de protesto. Isso não era um ato sem importância, já que o prédio estava hermeticamente fechado por soldados sob o comando de Moreau.
O Conselho dos 500, que nesse ínterim havia se reunido em sua sede habitual, o Palácio Bourbon, na margem esquerda do Sena, estava na mesma situação de impotência. Deputados jacobinos ultrajados tiveram de aceitar o decreto aprovado pelos anciãos como constitucional, e Lucian encerrou a sessão, instruindo-os a se encontrar novamente no dia seguinte em Saint-Cloud. Para fazer com que o evento principal acontecesse, a dissolução do diretório, era essencial que a maioria dos seus membros renunciasse. E como Gourrier e Moulin se recusaram a fazer isso, era agora imperativo conseguir que Barras abrisse mão do cargo. Ele tinha sido alertado de que algo estava em marcha, mas decidiu se manter afastado dos fatos, prolongando sua higiene matinal, demorando o dobro do tempo de costume para se barbear e tomar banho, enquanto mandava Botot em missão de reconhecimento. Enquanto aguardava esperançoso uma oferta de algum tipo de Bonaparte, o palácio de Luxemburgo foi se esvaziando, primeiro com a saída dos guardas, depois dos funcionários. O poder foi gradualmente se dissipando à volta dele. Perto do meio-dia, ele recebeu uma visita de Talleyrand e do almirante Bruix, que lhe escreveram o esboço de uma carta de renúncia. Barras percebeu que estava acabado. Obedientemente, escreveu o texto que havia sido preparado, que manifestava a, entre aspas, paixão pela liberdade, que foi o único fator que o levou a aceitar tomar parte do governo. Abre aspas. A glória que acompanha o retorno do ilustre guerreiro, para quem tive a honra de abrir o caminho rumo à glória. Fecha aspas. Pelo menos permitiu que ele abrisse mão dessa tarefa indesejada e voltasse alegremente a ser um cidadão comum. Talleyrand levou uma bolsa com 2 milhões de francos, que pretendia oferecer como recompensa, mas há dúvidas se ele entregou o dinheiro. Do lado de fora, uma tropa de cavalaria esperava para escoltar o ex-diretor para a sua casa de campo. Pelo que se sabe, Paris continuou em paz durante todo o dia, e naquela noite os teatros estavam cheios como sempre. Os que tinham maior ambição política ou eram mais vulneráveis politicamente começaram a visitar Bonaparte nas Tulherias para participar do beija-mão, só para não correr riscos. Os maiores responsáveis pelo golpe permaneceram no palácio aquela noite para discutir planos para o dia seguinte, que deveria ser a data do ato decisivo. Porém, inexplicavelmente, não conseguiram chegar a um consenso quanto a um plano concreto de ação. Sieyès foi prolixo, falando de abstrações. Ducos não disse nada. A única sugestão específica feita por Sieyès foi de que eles deveriam prender 40 dos deputados abertamente mais hostis. Bonaparte rejeitou essa proposta, declarando estar acima de métodos como esse, confiante de que seu prestígio bastaria. Quando se despediram, o palco estava preparado, porém não havia um roteiro escrito. Enquanto ia para casa debaixo de chuva pesada, Bonaparte se disse satisfeito com o modo como as coisas tinham acontecido. Mesmo assim, colocou um par de pistolas na mesinha de cabeceira antes de se deitar. Embora aparentemente tivesse neutralizado Jourdan, Bonaparte não tinha como ter certeza de que os jacobinos iriam se manter passivos. Ele vinha usando Salicete, que agora era membro do Conselho dos 500, como intermediário, afirmando aos jacobinos que não havia o que temer. Salicete os alertou para se manterem distantes naquela manhã, assegurando que foi graças a Bonaparte que Sieyès não mandou prendê-los. Mas enquanto Bonaparte e seus cúmplices confabulavam nas Tulherias, Bernadotte tentava convencer os jacobinos a usar de sua influência nas assembleias para fazer com que ele fosse indicado como comandante
ao lado de Bonaparte. Bonaparte estava de pé às 4 da manhã de 10 de novembro e partiu para Saint-Cloud com Bourrienne, escoltado por um grupo de ajudantes e uma tropa de cavalaria. Sabia que se não conseguisse completar o golpe, acabaria no cadafalso, mas confiava em sua sorte. Ele certamente não tinha como confiar em muitos de seus cúmplices. Assim que os principais atores saíram de Paris, Fouché, que não estava totalmente convencido de que o golpe seria bem sucedido, estabeleceu uma eficiente cadeia de comunicações com Saint-Cloud e se preparou para prender os conspiradores, caso eles fracassassem. Ao chegar a Saint-Cloud, onde as duas assembleias deveriam se reunir ao meio-dia, Bonaparte se deparou com uma série de preparativos para acomodar os representantes do povo no palácio do século XVII. Os anciãos se reuniram na impressionante Galeria de Apolo, decorada com afrescos de Mignard, que havia sido limpa e mobiliada com algumas poucas tapeçarias e com fileiras de cadeiras que não combinavam entre si, tiradas às pressas do depósito real. Os 500 se encontrariam na Orangerie, um longo edifício com vista para o jardim, com janelas altas que chegavam quase até o chão em um dos lados. Como o local era comprido demais, uma partição foi erguida na metade da sala e as paredes desbotadas estavam sendo cobertas com tapeçaria, enquanto carpinteiros trabalhavam para construir uma tribuna e uma arquibancada. O edifício, que ficara vazio por 10 anos, recebendo apenas ocasionalmente um baile ou outra festividade, era frio e úmido. Bonaparte tomou uma das salas de estar do palácio para usar como quartel-general. Talleyrand alugou uma casa ali perto, onde ele, Roederer e outros esperavam, prontos para entrar numa carruagem que estava à espera deles, caso algo desse errado. Sieyes também tomou a precaução de estacionar sua carruagem num lugar discreto e próximo, caso precisasse sair rapidamente. Dizia-se que alguns dos conspiradores carregavam grandes quantias de dinheiro pelo mesmo motivo. O próprio Bonaparte parece ter tido um ataque de nervos pouco antes de chegar e se enfureceu com um oficial sem qualquer motivo. Não faltavam razões para nervosismo. Enquanto esperavam que as câmaras ficassem prontas, os deputados das duas assembleias, que haviam majoritariamente sido excluídos da sessão do dia anterior, andavam por todos os lados discutindo a situação com parisienses que haviam ido até lá para ver o que estava acontecendo. Durante essas discussões, os que eram hostis a qualquer mudança ficaram mais determinados em sua resistência, ao passo que os apoiadores do golpe começaram a hesitar. Bonaparte tinha no total 6.000 soldados disponíveis, alguns sentados no pátio com suas armas empilhadas, olhando feio para os deputados, aqueles detestados advogados e tagarelas. Outros soldados ficaram no terreno em volta e nas ruas da vizinhança. Ele estava determinado a atingir seu objetivo constitucionalmente. Por isso, não pretendia usar a força militar. Mas a presença dos soldados deu arrepios em muitos deputados que murmuravam em tons sombrios, falando sobre a ameaça de um golpe militar, e usavam epítetos como César e Cromwell. Só bem depois de 1 da tarde, os 500 puderam tomar seus assentos em suas vibrantes togas romanas escarlate e com seus chapéus poloneses emplumados. Lucian e seus apoiadores deveriam tentar convencer a Assembleia a nomear uma comissão para investigar os perigos que ameaçavam a República. Porém, as coisas começaram mal. Percebendo o que ocorria, os jacobinos começaram a denunciar a incipiente ditadura, declarando que defenderiam a Constituição até a morte. Era o tipo de linguagem emocional
que conquistava a maioria nas assembleias do período, e foi realizada uma votação para que cada deputado renovasse seu juramento à Constituição. Isso levaria o dia todo. Os anciãos já haviam entrado na galeria de Apolo com suas togas azuis, precedidos por uma banda tocando a Marselhesa. Eles deveriam reconhecer a renúncia dos 3 diretores, declarar que, sendo assim, o governo estava dissolvido e apontar 3 cônsules para preparar uma nova constituição. Mas a sessão mal tinha começado, quando alguém começou a questionar a legalidade dos procedimentos do dia anterior. Um dos conspiradores espertamente observou que os anciãos não podiam debater nada até que os 500 estivessem devidamente constituídos, o que ainda não havia acontecido, já que eles continuavam ocupados com a renovação de seus juramentos. Uma carta então foi lida do secretário do diretório, afirmando que o governo deixara de existir. Perto de 15h30, todo o legislativo da França havia caído num imbróglio sem fim, e a cada momento que passava, a influência dos jacobinos crescia na Câmara dos 500, ao mesmo tempo que os apoiadores de Bonaparte na Câmara dos Anciãos, muitos dos quais eram moderados, ficavam cada vez mais intranquilos. Na sala úmida, mal aquecida pela lareira, onde Bonaparte, seu irmão Joseph, Sieyès e outros líderes estavam sentados, abre aspas, as pessoas se olhavam, mas não falavam, de acordo com um dos presentes. Era como se eles não ousassem perguntar e temessem responder. As pessoas começaram a inventar pretextos e a ir embora. Bonaparte tentou disfarçar o nervosismo, dando ordens desnecessárias e fazendo com que as tropas se movimentassem de um lado para o outro. De tempos em tempos, Lavalette vinha e relatava o que se passava nas câmaras. Do lado de fora, cada vez mais gente chegava de Paris. Jourdan e Augereau também tinham comparecido, alertas para a possibilidade de explorar a situação em benefício próprio. Augereau aconselhou Bonaparte a abandonar seu plano. O vinho foi servido. É preciso bebê-lo. Bonaparte respondeu. Ele percebeu que, caso permanecesse inativo por muito mais tempo, sua posição se tornaria insustentável. Pouco antes das 4 da tarde, anunciou que gostaria de falar aos anciãos e, seguido por alguns ajudantes, entrou na Câmara. A sessão a essa altura tinha sido suspensa, mas eles se reuniram para ouvir o que ele tinha a dizer. Bonaparte não era bom orador, muitas vezes tendo dificuldades para achar as palavras certas. Ele estava afobado e não encontrava algo específico para dizer, apenas uma série de slogans que até ali tinham sido suficientes. Permitam-me falar convosco com a franqueza de um soldado. Começou. Ele vinha se ocupando de seus próprios assuntos em Paris, segundo ele, quando o convocaram para defender a República. Ele correu em auxílio deles, e agora estava sendo denunciado como um César, um Cromwell, um ditador. Ele os incitou a agir com rapidez, uma vez que não havia governo, e a liberdade estava em perigo. Estava ali para cumprir o desejo deles. Salvemos a liberdade, salvemos a igualdade, pediu. A essa altura, foi interrompido por um grito. E quanto à Constituição? Depois de um silêncio aturdido, Bonaparte ressaltou que eles próprios e o diretório que haviam nomeado violaram a Constituição em pelo menos 3 ocasiões, o que não foi um gesto muito diplomático e não fez com que ele parecesse mais convicto ao falar de seu tema principal, ao qual retornou, assegurando num tom de lamento que estava ali apenas para garantir a autoridade deles e não tinha nenhuma ambição pessoal, e exortando-os a emular Brutus, caso ele um dia
viesse atrair a confiança deles. Seus amigos tentaram contê-lo, mas muitos dos membros da Assembleia ficaram zangados e agora começavam a fazer perguntas embaraçosas. Ele foi em frente, assumindo um tom cada vez mais agressivo e usando quaisquer palavras e frases que lhe viessem à mente, evocando imagens de vulcões, de conspirações silenciosas e, em certo momento, fazendo um alerta. Lembrai-vos que eu marcho acompanhado do Deus da vitória e do Deus da guerra. Bonaparte prosseguiu numa diatribe incoerente, até que Bourrienne o arrastou dali, puxando-o pela cauda da casaca. Espantosamente, Bonaparte achava que havia empolgado seus partidários entre os anciãos e enviou Bourrienne a Paris para informar a Josefina que tudo ia bem. Ele também endereçou uma mensagem do mesmo gênero para o aflito Talleyrand. É tentador especular se a concussão que ele havia sofrido ao cair do cavalo em Morte-Fontaine, pouco mais de uma semana atrás, não teve algo a ver com seu comportamento errático e com a sua falta de juízo naquele dia. Com espantosa confiança, ele partiu em seguida para confrontar os 500. Bonaparte sabia que enfrentaria uma assembleia hostil e esperava problemas. Por isso levou, além de seus ajudantes, alguns granadeiros de confiança. Ele mal havia entrado no Orangerie quando gritos de Abaixo o tirano! "Abaixo o ditador!" Bandido! o receberam ao mesmo tempo em que a Assembleia se punha de pé, ultrajada com sua incursão militar. Ele foi imediatamente atacado por uma multidão de deputados que o pressionava, gritando, sacudindo-o pelas lapelas e o empurrando com tal força que ele por um momento chegou a perder a consciência. Bonaparte foi resgatado por Murat, Lefebvre e outros que mantiveram os deputados furiosos à distância, usando seus pulsos, e pelos granadeiros que ele havia levado consigo. A briga ficou mais acirrada, e algumas das pessoas que assistiam da galeria preparada para os espectadores fugiram pelas janelas. Bonaparte, depois de algum tempo, saiu da sala, pálido, ofegante, a cabeça pendendo para um dos lados, mal conseguindo se manter consciente, perseguido por gritos de bandido, bandido. O que ao longo da Revolução havia passado a significar uma condenação à morte. Com seu irmão fora do caminho, Lucian fez o melhor para acalmar os ânimos e para evitar uma votação que declarasse Bonaparte criminoso, o que colocaria em questão a fidelidade que as tropas deviam a ele. A Assembleia passou a discutir o que devia ser feito em seguida. Bonaparte voltou ao seu centro de operações. Ele parecia totalmente arruinado, fazendo afirmações estranhas, e a certo ponto chamando-se de general. Em breve ele se recuperou, mas passou o resto do dia com ações e palavras incoerentes. Os que continuavam a seu lado concluíram que não havia mais como atingir seus objetivos por meios constitucionais e que era hora de recorrer à força. Murat e Leclerc eram a favor, mas Bonaparte achou que precisava de um pretexto e tentou conseguir algum tipo de autoridade concedida pelos anciãos para usar contra os 500. Ao ficar sabendo de um relatório equivocado, segundo o qual os 500 o declararam criminoso, ele sacou a espada e, debruçando-se na janela, gritou: "As armas!" O grito, ouvido e repetido, correu em meio à tropa, e os soldados que estavam à espera montaram seus cavalos e ficaram em posição de sentido. Bonaparte saiu do palácio, seguido por seu séquito, e pediu seu cavalo. O animal feroz, emprestado por Bruix, estava assustado pelos gritos, e o resultado foi que, quando Bonaparte montou, ele começou a empinar e a pular. Depois de se debater de modo nada heróico com o cavalo, cavalgou até os perplexos granadeiros da Guarda Legislativa
que não demonstraram grande interesse. Foi só ao chegar até os soldados da linha e aos cavaleiros de Sebastiane, perto do pátio, que ele conseguiu obter o entusiasmo desejado. Cavalgando para lá e para cá em sua montaria indócil, ele fez pose heróica, desabafando de maneira furiosa sobre o modo como foi tratado pelos 500, dizendo aos soldados que foi aos deputados se oferecendo para salvar a República, mas que havia sido atacado por aqueles traidores, aqueles agentes a soldo da Grã-Bretanha, que brandiram adagas e tentaram assassiná-lo. A agitação fez surgir uma erupção severa em seu rosto, e, enquanto pensava em seu próximo passo, Bonaparte coçou o local com tanta força que tirou sangue, o que agora parecia confirmar a história das adagas levantadas contra ele. O boato de que ele tinha sido ferido correu em meio à tropa, à multidão, e acabou chegando em Paris. Murat e Leclerc embelezaram a história, e Serrurier, que comandava as tropas mais afastadas, disse a seus soldados: os anciãos apoiam Bonaparte, mas os 500 tentaram assassiná-lo. Alguns membros dos 500 vinham tentando reunir a guarda legislativa, que hesitava, caso Augereau e Jourdan tomassem a iniciativa e assumissem o comando. A guarda poderia impedir o golpe. Porém, os dois meramente rondaram a cena, esperando uma oportunidade para si. Próximo das 17 horas, um crepúsculo nublado de novembro estava no ar. O destino do país era incerto. No entanto, a maior parte da classe política hesitava, cada um observando o outro, aguardando as próximas movimentações, em vez de agir por convicção. No Conselho dos 500, Lucian fez o possível para acalmar a situação, porém a gritaria continuava. Por isso, no fim, ele fez um gesto histriônico, tirando a toga e o barrete, desatando o cinturão de bordas douradas e deixando-os de lado, como um sinal de que a liberdade havia sido silenciada e de que ele não podia mais presidir a sessão. Ao mesmo tempo, enviou um dos inspetores da Assembleia com uma mensagem para que seu irmão agisse imediatamente. Isso lhe deu o pretexto. Bonaparte deu ordens para que um capitão fosse com 10 granadeiros resgatar o presidente do Conselho dos 500. O capitão cumpriu a tarefa, trazendo para fora o desmazelado e abatido Lucian. Ele foi saudado com aplausos. Lucian pediu um cavalo, que foi cedido por um membro da cavalaria, e então cavalgou em meio aos soldados, ao lado do irmão, contando a eles que a maioria dos 500 havia sido aterrorizada por um punhado de fanáticos brandindo adagas a soldo da Grã-Bretanha e que estavam desafiando o Conselho dos Anciãos e declarando seu defensor e emissário, o general Bonaparte, como um criminoso. Como presidente do Conselho dos 500, ele garantiu aos soldados que esses deputados tinham extrapolado os limites legais com seu comportamento e determinou que as Forças Armadas libertassem a maioria bem-intencionada das garras desses monstros que, abre aspas, não mais representam o povo, representam a adaga. Nesse momento, ele tomou a espada de um oficial e, colocando a ponta no peito do irmão, solenemente jurou matá-lo caso ele algum dia levantasse um dedo contra a liberdade do povo francês. A guarda legislativa pareceu convencida. Eles ouviam o entusiasmo dos soldados que estavam atrás deles, e enquanto o tradicional rufar de tambores, que prenunciava o ataque, troava ao redor do palácio, Murat formou uma coluna de granadeiros e os levou com baionetas para dentro do prédio. Quando o som dos tambores chegou ao Orangerie, alguns dos 500 subiram nas arquibancadas e começaram a jurar que defenderiam a República e a Constituição, enquanto outros seguiam os espectadores, fugindo pelas janelas convenientemente baixas.
Quando os soldados entraram no palácio, foi um pandemônio. Murat marchou em direção ao pódio do presidente e declarou em voz alta que o Conselho dos 500 estava dissolvido, e depois, se voltando aos soldados: "Tirem esses sujeitos daqui." Os granadeiros não usaram força desnecessária, somente escoltando alguns dos mais recalcitrantes para tirá-los da sala, e em poucos minutos, o edifício, já escuro, ficou vazio. Com seus colegas dos 500 em fuga ou escondidos ali perto, os anciãos foram trazidos à vida por Luthien, que apareceu no salão onde eles estavam. Denunciou um membro do Conselho dos 500 que fora até lá reclamar e, com lágrimas nos olhos, fez um relato com uma versão dos eventos digna de Rousseau. Para demonstrar que tudo estava bem, a Assembleia, então, tratou de alguns assuntos que constavam na ordem do dia. Luthien passou a pensar em um modo de encaminhar tudo a uma conclusão legal, o que exigia que fosse realizada uma votação no Conselho dos 500. Ele tinha a seu lado os deputados que participaram do golpe, mas precisava de mais. A essa altura já estava bem escuro, e os soldados foram enviados ao parque e às ruas, tavernas e albergues do entorno para procurar quaisquer membros do Conselho dos 500 que ainda não tivessem escapado. Até carruagens que seguiam para Paris foram vasculhadas em busca dos relutantes e muitas vezes apavorados representantes do povo. O número reunido desse modo varia, de acordo com diferentes relatos, de 30 até 100, mas certamente ficou muito abaixo do quórum exigido de 200. Eles foram levados de volta para o Orangerie, onde, em meio a bancos e cadeiras virados, à luz de umas poucas velas, Luthien orientou quais deveriam ser as formalidades para denunciar e excluir os 62 colegas que supostamente tentaram, entre aspas, aterrorizá-los, colocando em discussão depois um voto de agradecimento a Bonaparte e aos soldados que os libertaram. Eles deram início, então, à formação de uma comissão que, por sua vez, nomeou como executivo 3 cônsules provisórios, Sieyes, Ducos e Bonaparte. Perto das 4 da manhã, à luz de velas já quase derretidas, fizeram um juramento solene de fidelidade, abre aspas, fidelidade à soberania do povo, à França una e indivisível, à igualdade, à liberdade e ao governo representativo. Fecha aspas. O Conselho dos 500 também nomeou uma comissão legislativa interina e decretou o recesso das 2 assembleias legislativas até 20 de fevereiro de 1800. Isso então foi comunicado aos anciãos, que levaram um imenso tempo para nomear uma comissão encarregada de ponderar os fatos e relatá-los, fazendo um debate simbólico e depois votando. As 2 assembleias, então, emitiram uma declaração conjunta, afirmando que haviam garantido a liberdade e a república. Um boletim redigido por Fouché já havia sido lido nos teatros de Paris, informando as plateias que, durante a sessão das 2 assembleias, Bonaparte quase pereceu numa tentativa de assassinato, mas que foi salvo pelo espírito da República, o Génie de la République, e que estava retornando à capital. Notícias impressas, compostas anteriormente por Roederer, corriam a cidade, dando uma versão semelhante dos fatos e saudando Bonaparte como salvador da França. Na descrição que ele mesmo fez dos eventos do dia, 20 adagas teriam sido brandidas acima de sua cabeça para assassiná-lo. Um granadeiro, cujo uniforme rasgou durante a briga, foi transformado no herói que usou o próprio corpo como escudo para proteger o general. Em Saint-Cloud, lugar para o qual se deslocavam muitos dos que haviam decidido manter distância mais cedo,
Seguidos por outros, atraídos pela sedução de um poder em ascensão, Bonaparte leu uma proclamação em grande estilo. Ao retornar a Paris, encontrarei a cisânia em cada um dos poderes. E o único consenso era que a Constituição estava moribunda e não tinha mais como proteger a liberdade. Cada facção veio até mim e confidenciou planos, revelou segredos e pediu apoio. Recusei-me a ser homem de qualquer facção, declarou, usando como base da legitimidade do poder que assumia a totalidade da nação. Ele disse que as ideias conservadoras e liberais podiam agora assumir seus lugares ao lado de outros princípios. Ele havia compreendido que a principal preocupação da maior parte da nação era o desejo de paz. O que acabamos de conquistar é a paz, afirmou. É isso que deve ser anunciado nos teatros, publicado em todos os jornais e repetido em prosa e verso e até em canções. As tropas, marchando de volta a seus alojamentos, cantavam Sairá, a mais sanguinária das canções revolucionárias. Mas os deputados jacobinos estavam fugindo da capital ou se escondendo. A polícia de Fouché já estava em seu rastro. Assim como os eventos daquele dia, tudo era confuso. Mas uma coisa era certa: a revolução estava encerrada. Bonaparte voltou a Paris às 5 da manhã com Bourrienne, Lucien, o general Gardani e Sieyes, que foram sendo deixados pelo caminho, um a um, até que a carruagem chegasse a Rue de la Victoire. De acordo com Bourrienne, todos eles estavam cansados e melancólicos. Depois que ficaram sozinhos, Bonaparte supostamente rompeu o silêncio para admitir que falou muita bobagem naquele dia. Prefiro falar com soldados do que com advogados, disse. Aqueles idiotas me intimidaram. Quando chegou em casa, Josefina estava acordada e ele ficou sentado na cama por horas, pensando nos eventos do dia. Ela disse que a mãe dele e Paulette chegaram às pressas, agitadas. Elas tinham ido ao teatro, onde o espetáculo foi interrompido, e o autor da peça subiu ao palco para anunciar que Bonaparte havia sobrevivido a um atentado e salvado a França. L'aristocrate dit mea culpa. Le clergé regrette le bien qu'il a. Par justice la nation l'aura. Par le prudent Lafayette, tout trouble s'apaisera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Réjouissons-nous, le bon temps viendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Par les flambeaux de l'auguste assemblée. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple abri toujours se gardera. Le vrai d'avec le faux l'on connaîtra. Le citoyen pour le bien soutiendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Quand l'aristocrate protestera, le bon citoyen au début rira. Sans avoir à le troubler, toujours le plus fort sera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple armé toujours se gardera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Par les flambeaux de l'Auguste
l'assemblée.